capítulo 8. Título: A segunda praga, as rãs. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você e do seu povo e todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos, com suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. E então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: Terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do palácio e das casas e fiquem somente no rio. E o rei respondeu: Orem por mim amanhã. E Moisés disse: Ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs e que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, quintais e campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs. Um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Subtítulo: A terceira praga, os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que todo o Egito o pó vire piolho. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer parecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: Foi Deus que fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Subtítulo: A quarta praga, as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: Amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas,
e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei a diferença entre o meu povo e o seu povo. E este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos funcionários, e por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. E Moisés respondeu: Isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifícios ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar aonde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. E então o rei disse: Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus. Orem também por mim. E Moisés respondeu: Vou orar a Deus para que esses enxames de mosca deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. E então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez com que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir.